Mateus capítulo 28, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? A ressurreição de Jesus. Vamos falar sobre este assunto, né? Pertinente para hoje, domingo de Páscoa. Então, vamos falar sobre este assunto. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã. Sem a ressurreição, o cristianismo não fica de pé. Como disse Paulo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. O nosso Salvador ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte, numa cruz, conforme as Escrituras. A ressurreição é considerada a prova principal da divindade de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria Deus. A ressurreição é a validade da sua morte pelos pecados. Ou seja, sem a ressurreição, a morte de Jesus teria sido vã. Ele morreu pelos nossos pecados, mas não tem efeito nenhum, porque ele não ressuscitou. Mas como nós sabemos que ele ressuscitou, então a nossa salvação é real. E a morte dele na cruz foi válida para nos salvar. A ressurreição é o pilar da fé cristã. A ressurreição garante a promessa da vida eterna e a certeza de que, por meio de Jesus, a morte não é o fim, mas sim a transição para a glória. A ressurreição é celebrada na Páscoa, um dos eventos mais importantes do calendário cristão, que comemora o sacrifício e a vitória de Jesus sobre a morte. Vocês devem estar lembrados que os judeus comemoravam a Páscoa lá no Antigo Testamento, porque eles foram libertos do poder de Faraó. E a última praga, como nós conhecemos, foi a morte dos primogênitos. Só que o povo de Deus não morreu porque o povo de Deus sacrificou um cordeiro e colocou sangue nos umbrais das portas, e aquele sangue apontava para o sangue do Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, é a Páscoa cristã, que Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa,
É no sentido de que Jesus morreu e ressuscitou. E que, portanto, nós temos a vida eterna. A ressurreição é celebrada. A ressurreição de Jesus demonstra o seu poder sobre a morte. A ressurreição abre as portas para a esperança da ressurreição para todos os que creem em Jesus. Então, se você crê na morte e ressurreição de Jesus, certamente você também vai ressuscitar. Os que não creem, e são muitos os que não creem, mesmo assim vão ressuscitar, mas para vergonha e horror eterno, como diz a palavra de Deus. A ressurreição é a prova de que Cristo, de que Jesus é rei e Deus venceu a morte. A ressurreição é a garantia de que aqueles que vivem e morrem no Senhor terão a vida eterna. Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A ressurreição, meus irmãos, é a esperança de que a morte não é o fim, mas o início da vida eterna. E, finalmente, a ressurreição é a confirmação da autorrevelação de Deus como Deus de vivos e não Deus de mortos. E eu gostaria que nós analisássemos o texto agora, para o nosso enriquecimento espiritual. O que é que nós podemos, então, aprender mais, além daquilo que foi falado? Em primeiro lugar, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ninguém suspeitava, ninguém imaginava, ninguém tinha a mínima ideia de que aquilo tinha acontecido. No primeiro versículo diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E por que elas foram ver o sepulcro? Para ver Jesus ressuscitado? Não, mas para homenagear o seu mestre. Então, naquele dia, tudo estava absolutamente como antes. Todos continuavam fazendo as suas coisas como se nada tivesse acontecido. Os líderes judeus achavam que tinham acabado com a vida do rabino da Galileia. Os romanos continuaram mandando no mundo. Os judeus pensavam que iriam continuar com as suas cerimônias, com os seus sábados, com os seus sacrifícios, suas festas, enfim, mas não. Ele ressuscitou. O nosso Salvador veio à vida para o tormento dos líderes religiosos, para o desassossego de Roma e para a desgraça do diabo. Jesus ressuscitou. Ele vive. Disse o anjo: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vim ver onde ele jazia. E está aí na sua Bíblia, no versículo 6. As mulheres que lá foram, a ninguém viram dentro do túmulo. Elas queriam valer, homenagear o seu mestre querido. Não tinham a menor ideia de que ele não estava mais lá. Marcos 16, 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E o evangelista Lucas nos informa lá no capítulo 24, 2: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Portanto, aquele foi o dia D. Aquele foi o dia da vitória. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para nunca mais morrermos. Se ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Ele é vitorioso. Ele tem mais poder do que a morte. Veja que a morte é algo terrível, um poder avassalador.
sai levando tudo pela frente. Não tem ninguém que escape. No entanto, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo vence este inimigo terrível. Porque Jesus venceu a morte, venceu ao diabo, venceu ao mundo, venceu a todos os inimigos. Segundo lugar, a sobrenaturalidade da ressurreição. Houve terremoto, um anjo apareceu e os guardas desmaiaram no dia da ressurreição de Jesus. Veja aí na sua Bíblia, versículo 2 em diante. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. O terremoto, meus irmãos, foi o símbolo do milagre da ressurreição de Jesus. Então, houve um grande terremoto. E o terremoto é apenas uma representação, um símbolo de que a ressurreição de Jesus foi um milagre, foi algo sobrenatural. O poder de Deus se manifestou e ressuscitou ao nosso Salvador. Lá em Atos 5:30 diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Quem falou isso foi o pregador, o ministro, Pedro, pregando o evangelho ali na igreja primitiva, naqueles dias, quando aquela gente perseguia o evangelho do Senhor. Mas Deus ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou. O poder de Deus. Ele está vivo. Ele reina pelos séculos dos séculos. E era com poder e autoridade espiritual que esses homens davam testemunho da ressurreição de Jesus. O anjo que apareceu era resplandecente, versículo 3, a ponto de os guardas desmaiarem, e está no versículo 4. Mortos também, nesse dia, ressuscitaram. Ressuscitaram quando Jesus morreu e ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Mateus 27:53 diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, saindo dos sepulcros. Quem saiu dos sepulcros? Os mortos. Quando isso aconteceu? Depois da ressurreição de Jesus. E o que eles fizeram? Entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém. E estes que ressuscitaram, no dia da ressurreição de Jesus, eles apareceram a muitos. Terceiro lugar, a historicidade da ressurreição. As mulheres viram. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, nos versículos 9 e 10. Dizem assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Veja, há um grande problema com relação à ressurreição. Muitos não acreditam na ressurreição de Jesus, alegando que é impossível uma pessoa ressuscitar. Não se pode comprovar uma ressurreição cientificamente. É verdade. Não se pode comprovar uma ressurreição do ponto de vista científico. Só que a ressurreição de Jesus foi muito mais do que algo religioso. Foi um evento histórico. Não apenas uma crença teológica.
Então, esses inimigos que querem desacreditar o evento da ressurreição, eles esqueceram que a ressurreição não se prova do ponto de vista científico, mas juridicamente. O que é isso? Se apenas 3 testemunhas vissem Jesus ressuscitado, seria suficiente para provar que ele ressuscitou. Não precisa nada de científico, não precisa nenhuma outra coisa para provar que Jesus ressuscitou. As mulheres viram. E se não fosse suficiente, os apóstolos viram. Os 12 viram. E se não fosse suficiente os 12 apóstolos, mais de 500 irmãos viram o nosso Senhor ressuscitado. Portanto, cai por terra esta tentativa do inimigo de querer denegrir o cristianismo, anular as provas do poder do cristianismo, anular que o nosso Senhor ressuscitou, porque não se prova cientificamente, mas judicialmente, com provas autênticas. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, vamos abrir lá, eu queria que todos abrissem agora, por gentileza. 1 Coríntios 15, de 5 em diante. Todos abriram? Aí diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Percebe aí? Primeiro Cefas, tu é Pedro, depois 500 irmãos, mais de 500 irmãos, depois Tiago, provavelmente aqui o Tiago é irmão de Jesus, e finalmente pelo apóstolo Paulo. E ele disse que foi visto por mim como por um nascido fora de tempo. E aí depois ele diz que é o menor dos apóstolos. Portanto, cai por terra toda e qualquer tentativa de querer denegrir o cristianismo. Irmãos, vocês não têm a mínima ideia das tentativas dos inimigos para tentar desconstruir o cristianismo, para tentar colocar por terra que o cristianismo é autêntico, alegando que ninguém pode ressuscitar ninguém, alegando que o homem não pode ressuscitar. No entanto, o homem não pode, mas Deus pode. Deus tem poder para ressuscitar um homem muito mais. E o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, pelo Pai. E ele, que é o Criador dos céus e da terra, e que fez tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, teve esse poder, tem esse poder, e fará muitas outras maravilhas. E como nós sabemos, o cristianismo, a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo, nós precisamos anunciar a ressurreição do nosso Salvador, que é o assunto deste nosso próximo e último ponto. A proclamação da ressurreição. As mulheres foram anunciar aos discípulos de Jesus ressuscitado. Foram proclamar aos discípulos de Jesus que Jesus ressuscitou. Nos versículos 5 em diante, veja aí na sua Bíblia, volte lá para o texto, por gentileza, diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: Não temais, porque sei que buscais Jesus que
foi crucificado. Ele não está aqui, disse o anjo. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Um misto de temor e alegria ao mesmo tempo. Estavam com muito medo, mas estavam muito alegres. E foram correndo anunciar aos discípulos. Isso significa dizer que nós também precisamos fazer isso. Que nós precisamos anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, provando sua identidade e deu a seus discípulos a missão de anunciar a boa notícia da ressurreição e da salvação. Após a ascensão, os discípulos saíram divulgando a ressurreição de Jesus. Lá em Atos 4:33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar da ressurreição de Jesus. Testemunhar da ressurreição de Jesus é pregar o evangelho. Testemunhar da ressurreição de Jesus é discipular as pessoas. E nós precisamos fazer com os discípulos, com grande poder. Esse poder é o resultado da nossa vida de comunhão com o nosso Salvador. Esse poder vem do Espírito Santo. Esse poder, esta unção, é como resultado da graça de Deus. Deus, então, não apenas comissionou os discípulos daqueles dias, mas a nós também. Você precisa dar testemunho da ressurreição de Jesus. Você precisa falar para as pessoas que elas precisam crer que Jesus morreu e ressuscitou. Quando nós testemunhamos, anunciamos, proclamamos o Evangelho Santo do Senhor, nós estamos dando testemunho da ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos, a ressurreição é o fundamento da esperança da vida eterna para os filhos de Deus. Sem a ressurreição, não há salvação para ninguém. Paulo falou em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que nós, portanto, possamos não apenas crer, porque muitas vezes a gente crê e se acostuma, mas crer que Jesus ressuscitou é muito mais que isso. Crer que Jesus ressuscitou é você passar isso para frente. Ou você seria egoísta é suficiente guardando apenas para si que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, isso é um achado, isso é uma maravilha, isso é uma bênção maravilhosa, gloriosa. E nós sabemos disso. Naqueles dias, as mulheres tiveram o grande privilégio de encontrar o Mestre, viram e correram e foram anunciar aos discípulos. E, por sua vez, eles também foram anunciar, foram proclamar que Jesus tinha ressuscitado. Tanto é que o texto de Atos dos Apóstolos fala que eles faziam isso com poder sobre a ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitou para que nós fôssemos justificados. É por isso que nós somos salvos, justificados, temos a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abaixemos a cabeça e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor amado, Pai eterno, pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos a cada dia esta maravilha, esta bênção, privilégio que tivemos, Senhor, e temos de saber que o Senhor morreu e ressuscitou. Privilégio que temos não apenas de sermos salvos porque cremos, mas o privilégio que temos de passar isso para frente, de anunciar, de divulgar isso por toda parte, Senhor, para que as pessoas também saibam e se entreguem ao Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós e nos dê a graça, Senhor. Não permitas que sejamos achados omissos, negligentes, mas que nós possamos, Senhor, testemunhar, anunciar, proclamar estas verdades, a salvação do Senhor, a ressurreição do nosso Mestre. Que o Senhor abençoe a tua igreja mais e mais, para que nós possamos continuar firmes, Senhor, testemunhando a ressurreição do nosso Senhor. Nós oramos gratos, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Posso ouvir um amém?